Boa noite, R3D. É com muita felicidade que nós estamos no nosso primeiro congresso de mulheres da nossa igreja, Florescer, né? Veio a calhar aqui em setembro. E confesso que Deus nos surpreendeu grandemente durante esse dia. Eu gravei um vídeo dizendo: venha com grandes expectativas do que Deus pode fazer. E Deus realmente, na minha vida, me surpreendeu. Eu não imaginava que Deus podia fazer tanto por nós hoje, durante esse dia. E irá continuar fazendo hoje à noite. Amém? Hoje foi um dia de muito aprendizado. Um dia onde nós podemos nos derramar diante de Deus. Entender os nossos processos. Foi um dia abençoado na presença do Senhor. E para agradecer a Deus por esse momento, por Ele estar realizando um sonho dele no nosso coração, que já vinha queimando durante muito tempo. E Deus esse ano conseguiu realizar, e pela glória dele nós estamos aqui, amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, Deus. Espírito Santo, tua bondade, Pai, está sobre nós, Deus. O Senhor foi bondoso com nós durante todo esse dia. O Senhor nos tratou como filhas, Pai. Senhor, nós te pedimos que nessa noite, Pai, o Senhor continue falando conosco. O Senhor continue abrindo os nossos olhos. Pai, como uma espada afiada, Pai, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações, Deus. E eu te agradeço desde já porque o Senhor é o dono desse congresso. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite é a conclusão de uma série de palavras que nós tivemos durante o dia. Então, para que todos estejam contextualizados, nós fizemos todo o congresso baseado na vida e na história de Ana. E essa história está lá em 1 Samuel. E eu vou compartilhar brevemente essa história para que a gente possa compreender mais do que a gente vai falar. Ana era casada com Eucana. E ela era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E naquela época, na cultura judaica, era muito difícil para uma mulher estar nessa situação. Porque a mulher vivia para o seu lar, a mulher vivia para os filhos, para o marido, para a sua casa. E Eucana tinha uma outra mulher, porque naquela época havia casamentos poligâmicos. E o nome dela era Penina. E Penina tinha filhos. E Penina usava disso para provocar Ana. E todo ano que eles subiam ao templo do Senhor, Penina provocava Ana. Ana ficava amargurada, sofria, chorava, ficava sem comer. E diz a Bíblia que em certo ano, ela subiu ao templo do Senhor. E ela fez um voto com Deus, diante de Deus. Ela fala que se Deus desse um filho para ela o consagraria e entregaria ele para o Senhor. E ao final do capítulo 1, ela diz: este era o menino que eu pedi ao Senhor e me concedeu. Agora ele será consagrado ao Senhor. Essa é uma história muito bonita. É uma história de vitória, é uma história de milagre. E durante todo o nosso dia hoje, a gente teve várias ministrações e nós falamos muito a respeito dessa história. Primeiro nós conversamos que Ana e Penina eram pessoas diferentes, que cada uma tinha suas características e que cada uma tinha o seu tempo para florescer. Ana teve filhos depois de Penina e que a gente não deve se comparar. Que na nossa sociedade a gente olha para a vida das outras pessoas e a gente fica se comparando. Por que certa coisa não acontece comigo? Ou por que para mim tudo demora? Nós aprendemos que Deus enxerga o nosso coração e que Ele enxerga os nossos sofrimentos. E que a gente deve derramar os nossos sofrimentos diante do Senhor. Que todas as nossas batalhas devem ser vencidas em oração diante do Senhor. E por último, nós aprendemos também uma palavra um pouco dolorida. Que diz que às vezes nós somos como Penina.
que gostamos de nos exibir, que gostamos de provocar, se mostrar, e que tudo isso é fruto de uma alma doente. Portanto, hoje eu gostaria de ir um pouquinho mais além de tudo isso que a gente falou. E eu gostaria de focar no próximo capítulo de 1 Samuel 1, 27 e 28. Só vou tomar uma água. E o verso diz assim: Este era o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou. Então, Ana orou assim. O que Ana fez quando precisou? Orou. E não é novidade que, se você é novo na fé, ou já tem uma caminhada com bastante tempo, mais antiga, todos nós sabemos orar e sabemos pedir a Deus, não é verdade? Muitos homens de Deus pediram ao Senhor e Deus fez grandes coisas. Moisés orou e Deus abriu o Mar Vermelho. Moisés pediu misericórdia para o Senhor quando Deus falou: eu vou destruir o povo. Ele falou: Senhor, pelo amor de Deus, não destrói. E a Bíblia diz até que Deus mudou de ideia. Chega a ser até um pouco intrigante. Josué pediu e o sol parou. Mortos foram ressuscitados a pedido de mães e irmãs desesperadas. E com Jesus, isso não é diferente. Jesus é o homem que atende inúmeros pedidos e realiza diversos milagres. E olha que engraçado, ele nos ensina a pedir, e pedir com insistência e com fé, com expectativa de que grandes coisas aconteceriam. Mateus, se você lê em Mateus, ele vai dizer assim: pedi e vos será dado. Tudo que pedires em oração, se crerem, receberão. Jesus quase garante que você vai receber. Faz quase igual um advogado que não pode dar justa causa. E em Lucas, tem uma parábola, em Lucas 18, tem uma parábola que é da viúva persistente. Eu não sei se você já escutou essa parábola, mas a Bíblia diz que em uma certa cidade havia um juiz que não temia ao Senhor. E havia uma viúva que sempre importunava para que ele defendesse a causa dela. E ele fugia dela. Mas de tanto ela persistir, ele defendeu e fez justiça por ela. E é na nossa insistência e na busca da nossa aflição que nós fazemos alguns votos e promessas diante de Deus em razão do que queremos. Nós fazemos campanhas de oração. Muita gente vai se identificar agora. Na nossa família, nós passamos por um momento muito difícil. Há uns 12 anos atrás, 13 anos, eu não sei bem ao certo. Eu tinha uma tia e ela passou por uma doença muito terrível, um câncer. E na fé e na luta por a busca do milagre, nós fizemos de tudo. Campanhas de oração, vigília no monte começando meia-noite, relógio de oração. Nós orávamos de madrugada. Nós pedíamos insistentemente para Deus a cura. Ela foi até em pastores específicos que tinham dons de cura, para ver se Deus realizaria o milagre dela. Nós, muitas vezes, quando estamos precisando de algo, ligamos para o irmão, pedimos ajuda em oração, botamos no grupo da igreja, e nós fizemos de tudo para que Deus nos escute. E até mesmo, gente, agora vocês vão rir, coisas comprometedoras à nossa fé. E é quando o nosso tempo se estende demais, quando a gente começa a pedir para Deus, e Deus não parece que não escuta, ou Deus parece que está em silêncio, é que a gente vai por atalhos. Está tão difícil nesse caminho, eu vou por esse aqui que está mais rápido. Eu procuro um atalho. E esses atalhos comprometem a segurança da nossa fé.
Nós estamos fazendo Integra, e eu não vou revelar nome, gente. Porque quase todo mundo precisou de libertação lá, tô brincando. Mas nós temos uma amiga que ela é crente, já há um tempão. Ou se diz crente, tô brincando. Mas ela estava precisando de uma resposta rápida. E ela não teve paciência de esperar. E ela foi numa mulher que jogava pedras. E ela, certo, pensou, hoje eu saio com a minha resposta, né? E a mulher jogou pedras. E ela falou assim, moça, infelizmente, acho que Deus foi misericordioso da vida dela. Infelizmente, eu não consigo ver nada da sua vida. Parece que você é protegida. Mas ela teve que pagar R$ 150 da consulta, tá, gente? Então, não foi de graça. Mas Deus teve misericordiosa. Muitas pessoas procuram terapias alternativas. Nós não somos contra a terapia, contra a psicologia. Porém, terapias místicas. E que quando o pessoal me contou, eu falei, sério? Que isso acontece? Fiquei chocada. Mas cuide aonde você busca. Há lugares que não devemos ir. Extrapolamos muitas vezes o limite de tudo em busca de algo que nós queremos. E no tempo que nós achamos que isso deve acontecer. Por isso, o que a gente faz enquanto a gente espera revela muito sobre nós. O que a gente faz quando não somos atendidos revela muito sobre nós. O que a gente faz como somos atendidos também revela muito sobre nós. Sabe o que é engraçado? É que no nosso meio, no meio cristão, eu não falei cristões, falei cristão certinho. Quem estava no retiro sabe. No nosso meio, nós somos muito instruídos de como pedir. Todo mundo sabe como pedir. Um pouquinho, gente. Todo mundo sabe como pedir. E é facinho aprender também. Mas nós somos muito pouco instruídos sobre como fazer e o que fazer depois que nós recebemos o nosso milagre. Como nos comportamos diante das nossas conquistas. E é preciso haver um espaço para instrução. É preciso que a gente aprenda como fazer depois daquilo que a gente adquire mediante oração. E um princípio que é muito, muito bacana, e se vocês quiserem podem estudar depois também sobre, se aprofundar, se chama mordomia cristã. É um grande princípio para você desenvolver a sua fé. E ela é necessária para que você tenha maturidade para lidar com as bênçãos que o Senhor derramar sobre a sua vida. Veja comigo, mordomo é uma pessoa que cuida daquilo que não é seu. Mordomo é uma pessoa que cuida aquilo que é do seu Senhor. E quando Ana entrega o seu filho no altar, ela compreende que tudo que ela tem foi Deus quem deu. Até mesmo o filho dela. Que nós não alcançamos as coisas pelas nossas forças. Outro personagem que entendeu isso foi Jó. Jó compreendeu que não podia fazer nada quando perdeu tudo. Ele entendeu que tudo dependia do Senhor. Que tudo que ele tinha era do Senhor. Desde uma vida próspera, até mesmo seus relacionamentos. Ele pôde compreender que é o Senhor quem dá e é o Senhor quem tira. Ele tem poder para isso. Que tudo gira em torno de Deus. Que tudo que nós temos é dele. Olha o que ele diz. O Senhor o deu. O Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É forte, né? Lucas 12:42, que eu estava falando da mordomia cristã. Ele vai dizer que nós somos administradores das coisas de Deus, mordomos de Deus. Em Lucas 12 ele diz assim: e diz o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs
sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Deus está procurando pessoas que tenham um coração disposto a obedecer, um coração contrito, um coração entregue, um coração generoso para confiar os seus bens. E ele continua dizendo que bem-aventurado é aquele que fizer isso de maneira correta quando ele voltar. Por isso, entendendo esse princípio de mordomia cristã, a gente vai entender que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, o nosso tempo, tudo nós devemos administrar como algo que o Senhor nos confiou. Porque em Romanos diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Na ótica de Jesus, tudo começa com ele e tudo termina com ele. E sabe aonde está o grande problema disso tudo? Apesar da gente ser a gente, é o meu. Quando a gente fala, isso é meu, o meu é o grande problema. Quando você tem uma mentalidade de que tudo que adquiriu, de tudo que você tem, de tudo que você conquistou, foi por meio das suas forças, você não entendeu nada de mordomia. Você se esquece que tudo que você tem é uma dádiva e uma permissão de Deus, e que Ele dá e tira a qualquer momento. E sabe o que é legal? Em meios práticos, pensamos às vezes que receber alguém em nossas casas, que foi Deus que nos deu, que foi Deus que nos confiou essa casa, tem um impacto espiritual pequeno na nossa progressão de fé. Porém, trata-se de algo poderoso, algo transformador. Abrir a sua casa é um passo enorme de fé. Ele faz com que você participe da progressão do Evangelho. E Paulo insiste para que a gente seja hospitaleiros, para que a gente saiba receber as pessoas em nossas casas. E não foi diferente na época de Jesus. Eles iam passando de casa em casa e pregando o Evangelho. O Evangelho se disseminou muito através dos lares. Se a sua casa é grande ou pequena, sofisticada ou simples, ela tem sido um lugar de expansão do Evangelho? Pare para pensar. O nosso tempo. A gente tem gastado o nosso tempo apenas para os nossos interesses ou para aquilo que realmente importa? Para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração? Para estar se doando pelas pessoas? O seu tempo tem sido investido em coisas importantes, coisas de grandes propósitos que foram gerados no coração do Senhor? E agora, falar sobre casa foi fácil, né? A gente só se preocupa com a limpeza, quem é mulher, né? Tem que estar tudo arrumadinho. O tempo já começa a ser difícil. Mas isso é só uma preparação para eu falar com você sobre o dinheiro. A sua relação com o dinheiro é um termômetro para a sua espiritualidade. Deus não te deu e não te dá nada. Ele te confia as coisas para que você administre com generosidade, paz e bondade e justiça. Se você tem dificuldade de compreender isso, pense melhor sobre você, sobre a sua condição, sobre os seus pecados, sobre as suas ofensas. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Jesus pagou um alto preço com o seu sangue por nós. Nós éramos escravos e nós merecíamos a morte. Nós não tínhamos condições nenhuma de alcançar a liberdade. Então, a lógica é que se você não tem nada, o mínimo que você pode fazer é se curvar diante do Senhor, estar submisso e adorar a Ele. Deu para entender?
Não escutei nenhum amém. Amém. A mordomia cristã, como a gente falou de administrar, não é algo a ser alcançado. Não tem um passo a passo. É algo que é fruto de alguém que alcançou a misericórdia de Deus, que entendeu que não merecia nada, que não tinha nada e que aquilo que agora tem é lucro. E o Senhor está confiando as coisas nas suas mãos. Como você tem administrado o seu tempo, os seus bens, as suas influências, tudo que você tem, a sua família, o seu lar, o que você tem feito com isso? Compreendendo isso, compreendendo a mordomia, a generosidade floresce no seu coração e se volta sempre a Jesus em gratidão. E eu queria que vocês acompanhassem comigo, acho que eles vão colocar no telão, a parábola dos 10 leprosos. Olha que legal. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram limpos, eles foram curados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram ao encontro de Jesus. Todos foram curados. E apenas um voltou para agradecer o milagre que havia recebido. O que a gente conclui com isso? Que muitas pessoas se aproximam de Deus, e talvez essa seja a sua condição, ou já foi. Se aproximam de Deus por interesse, por aquilo que Deus pode proporcionar. E isso é ingratidão. Isso não é muito incomum no nosso meio. Incomum é encontrar um coração que agradece. Isso é difícil de encontrar. Veja bem, muitas pessoas fazem campanhas, fazem propósitos. Já vi gente andar escadarias de joelho. Tudo para fazer algo e para alcançar algo. Porém, a gente vê pouca gente fazendo campanha de agradecimento ao Senhor pelaquilo que Ele tem feito e pelaquilo que Ele fez. E sabe o que é engraçado? Que na parábola, todos receberam o milagre. E no final o Senhor fala para aquele que voltou: você foi salvo. Ele não apenas recebeu o milagre, ele foi salvo. Muitos alcançam o milagre, mas receber um milagre na sua vida não necessariamente significa salvação. O fato de você ganhar algo e ser abençoado não significa nada. Porque apenas segundo Jesus, apenas a gratidão teve implicação em salvação. Pedir para Jesus, embora denote um certo nível de fé, por reconhecer que Ele tem poder para entregar, para te entregar, não se compara no que alcançamos em Jesus, mediante aquilo que agradecemos a Ele. Veja bem, pedir é muito importante para nós, para a nossa vida nessa terra. Mas agradecer é importante para a adoração ao Senhor. E como servos inúteis,
nos resta adorar ao Senhor, aquele que nos libertou. Vocês sabem que quando eu vi aquele filme Todo-Poderoso, não tem uma hora que ele recebe um monte de orações? Daí parece que enche a caixa. Eu fico imaginando Deus vendo todas as nossas orações. Ele deve ficar meio maluco às vezes também. Mas sabe com o que ele está preocupado? Ele não está preocupado com o seu pedido. Ele se preocupa com você. Mas mais preocupado do que o pedido que você tem para ele está preocupado com o estado do seu coração. Às vezes, Deus demora um certo tempo para responder. E às vezes demora, o deserto é longo. Mas Deus, nesse tempo, está gerando uma condição emocional e psicológica para que você seja capaz de lidar com aquilo que Ele te deu. Manter um coração em condição de adoração é não sair de perto de Deus. E muitas vezes, vocês sabiam que às vezes é quando Deus te dá algo, é no atendimento de um pedido seu, que muitas pessoas se afastam dele. Quando recebem algo, às vezes Deus te perde para o próprio milagre. Tem coisas que Deus não te dá porque Ele pode te perder. Às vezes, o tempo de espera é o que te prepara. Ele te prepara. Ele te faz ter maturidade. E tem uma frase que faz muito sentido. Ter algo certo no momento errado pode comprometer a experiência. E como um bom pai, todo pai sabe o momento certo de dar algo para os seus filhos. E olha que legal. Passou-se alguns anos. E todo ano, mesmo triste, Ana subia ao templo do Senhor. Não importava a situação dela. Ela estava diante do Senhor. Ela se manteve no mesmo lugar. Ela não saiu da presença de Deus. Enquanto uns não conseguem aguardar o suficiente e arranjam justificativas e desculpas para se desviarem, Ana sofreu sua angústia no altar do Senhor. E olha que impactante. Ela sofreu no altar do Senhor. Mas foi no altar do Senhor que ela também celebrou a sua vitória. O templo onde ela chorava foi lugar de lamento, mas também foi o local da sua celebração e da sua oferta. A necessidade de Ana não a afastou de Deus. Ela colocou e aproximou ela de Deus. Mas a sua gratidão levou ela a desfrutar de gozo, ânimo e paz. Mais importante do que pedir, e pedir com insistência, porque isso é bíblico. Mais importante do que isso é não sair da presença de Deus. É continuar orando, independente da situação que você esteja passando. Seja ela boa, seja ela ruim, seja na doença, seja na saúde, seja onde for. Ana entendeu que não há lugar melhor para se estar senão perto de Deus. Ela orou pedindo um milagre. Ela orou quando estava amargurada e angustiada. Ela recebeu o milagre. Ela entregou o milagre. E depois do milagre, ela continuou. A Bíblia fala que ela continuou em oração. Não há lugar melhor do que na presença do Senhor. E para concluir, eu queria ler o versículo que fez todo sentido para o nosso congresso. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Nunca saia, nunca se desvie da presença do Senhor. Eu posso te afirmar que aqui é o melhor lugar para você estar. Amém? Amém. Que você sempre se lembre dessa palavra. Feche seus olhos, se você quiser se colocar de pé. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite, Espírito Santo. Te agradecer, Deus, por esse congresso, Pai.
por essa série de palavras, Deus, que o Senhor ministrou aos nossos corações primeiramente, Pai, e para a Tua igreja, Espírito Santo. Pai, faz-nos entender que aqui é o melhor lugar, Pai. Que nós possamos, Pai, desde quando a gente precisar de um milagre, nós podemos estar diante de Ti, mas quando nós recebemos, que nós possamos estar diante de Ti. E que a gente entenda, Pai, que tudo que a gente recebe de Ti, Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nos ensina a ser bons administradores das coisas que o Senhor tem confiado em nossas mãos, Pai. Abençoa as nossas famílias, Pai. Nos dá capacidade, Espírito Santo, de gerenciar tudo isso, Espírito Santo. E que em nosso coração arda, Pai, arda a vontade de fazer a Tua vontade, Deus. Que a gente possa abrir os nossos lares, que a gente possa usar do nosso tempo, das nossas influências, tudo em adoração a Ti, Jesus. Converte os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.